Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h32. Bom dia para você no ar, o Jornal Verde Vale. Hoje, dia 15 de setembro de 2022. Estamos chegando com a nossa programação aqui pela sua Verde Vale FM. Após uma noite de chuva em Mineiros. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também, Daliana, e todos os ouvintes que a partir de agora passam a sintonizar o nosso Jornal Verde Vale. Para você que nos acompanha também pelas nossas plataformas digitais, através do Facebook, o EPTV, o YouTube e o Instagram. Sejam muito bem-vindos a mais esta edição. Bom dia para você, Daliana Oliveira. Bom dia, J. Pereira. Bom dia, Wesley. Bom dia aos nossos ouvintes. E vamos lá, mais um dia de notícias aqui no Jornal Verde Vale. 6h32. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Agora vamos com os principais destaques desta edição, Wesley. Vamos lá, servidores do Detran são afastados suspeitos de cancelarem mais de 12 mil multas em Goiás. IBGE abre concurso para mais de 8 mil vagas para recenseadores e agentes censitários. Daliana Oliveira. E ontem foi dia de futebol e o Flamengo eliminou o São Paulo e vai à final da Copa do Brasil. E o desmatamento, o FPA diz que a União Europeia tem que observar o Código Florestal. Homem é preso após briga em frente a bar, utilizando 2 facões. Ele estava alterado e ainda danificou viatura da Polícia Militar. Esses e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h33. Muito bom dia para você que conosco está nesta manhã de quinta-feira. Jornal Verde Vale no ar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, abriu um processo seletivo simplificado para recenseadores e agentes censitários do Censo Demográfico 2022 para um total de 8.231 vagas de nível fundamental e superior. As vagas são distribuídas da seguinte maneira: 7.795 vagas para recenseador, nível fundamental completo, e a remuneração é de acordo com a produtividade. 436 vagas para agente censitário municipal e supervisor, nível médio completo e salário de R$ 2.100 para agente censitário municipal e R$ 1.700 para agente censitário supervisor. As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única. Ao candidato que obtiver melhor classificação no concurso, será oferecida a vaga de agente censitário municipal. Aos demais candidatos classificados, serão assegurados as vagas de agente censitário supervisor, obedecida a ordem de classificação. Jornal Verde Vale. E as notícias de Goiás. E aqui no estado, 3 servidores do Detran foram afastados de suas funções após conclusão de investigação conduzida pela Polícia Civil. Eles são suspeitos de cancelar mais de 12 mil multas de forma indevida, além de cometer fraude na renovação e transferência de pontos da Carteira Nacional de Habilitação. As apurações tiveram início em 2019 e precisaram ser divididas em 2 operações, as quais foram encerradas esta semana. Mandado de busca e apreensão foram executados em Goiânia e municípios do interior do estado, como Jataí e Cidade de Goiás. Conforme expõe a polícia, os sistemas de informática do Detran eram usados para cancelar as multas ou transferir os pontos recebidos por cometer infrações de trânsito, de forma a evitar a suspensão ou até mesmo a perda da carteira de motorista pelo excesso de pontos. Agentes verificaram que 12.362 multas foram fraudadas. Em um dos casos, os pontos foram transferidos para a carteira de um motorista que já havia falecido. Na época das investigações, os gestores do Detran tiveram conhecimento das fraudes e determinaram o relançamento das multas aos motoristas que cometeram as infrações, além de acionar a polícia para investigar a situação. E olha, a candidata a deputada federal Flaviane Scopel, do Republicanos, cumpriu a agenda em Mineiros nesta quarta-feira. Em entrevista exclusiva à Rádio Verde Vale, a candidata falou sobre o seu projeto político na região sudoeste de Goiás. As nossas expectativas são justamente trabalhar essa renovação e a importância da região sudoeste, onde
Temos Mineiros, Jataí, toda essa grande região, que é uma região com grande potencial, e a necessidade de termos representantes nossos, né? Ter representantes junto ao governo federal, no Congresso Nacional, ajudam muito no desenvolvimento da região. Então, esse é um dos objetivos maiores, ajudar nesse desenvolvimento e, claro, né, cuidar do Brasil como um todo, porque quando você está no Congresso Nacional, você está representando não só o Estado, mas o país. Eu sou de Jataí, já tive loja aqui em Mineiros, eu batia ponta aqui em Mineiros há alguns anos, e eu fui candidata a prefeita em 2020. Eu sou mãe de 5 filhos, os filhos estão maiores um pouquinho, e a gente precisa dar a nossa contribuição. A gente reclama tanto do cenário político, mas como você muda se você não participar, né? Eu sempre digo que lugar de gente séria é na política. Isso que a gente está vendo, né? Até que as pessoas estão com asco da política. Quando você fala em política, as pessoas até viram a cara, né? Mas a gente precisa da política, não tem outro jeito. Então, se a gente não participar, nem que seja para dar o exemplo, para mostrar que é possível fazer a diferença, mostrar o que é política, porque política é servir, política não é isso que a gente vê. Então, essa participação, né, esse compromisso, e como eu disse, eu como mãe de 5 filhos, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o futuro do país, e nós precisamos nos comprometer. Até eu digo que essa eleição é uma das mais importantes dos últimos tempos, ela vai ser um divisor de águas. A gente tem que olhar, e assim, muita gente falando, eu não vou votar, eu não voto. Precisamos, né, escolher, participar. A gente não pode delegar a alguém, você não pode passar esse cheque em branco, né, é o nosso futuro. Então, essa eleição é importante, toda eleição mas ela é muito definitiva, e nós precisamos olhar com muito critério e escolher cada candidato. Nós precisamos de mais dessa duplicação entre Jataí e Rondonópolis. É uma região onde escoa a produção, é uma rodovia que tem um tráfego intenso de caminhões, então ela é necessária. Quando a gente fala em desenvolvimento, não tem como você falar em desenvolvimento sem falar em logística, né, de transporte, em acessos, né? Então, precisamos dos representantes da nossa região. Isso é muito importante, ter a quem recorrer, né? E com toda certeza eu estarei aqui presente sempre, né? Eu escolhi essa região, tanto é que eu não vou andar Goiás inteiro. A região sudoeste vai ser a região que eu estarei representando com toda certeza. Muito obrigada, Verde Vale. Eu falo que esse momento em que você dá uma entrevista, em que você conversa, esse momento é do eleitor, para ele escolher os nomes, levar em consideração cada personalidade, cada perfil, e meu número é 1020, né? Olhem, me sigam nas redes sociais, olhem meus projetos, conheçam a minha história. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h39 de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira, e agora para falar de esportes. Ontem teve semifinal da Copa do Brasil e o Flamengo é o primeiro finalista da competição. Jogando no Maracanã, o rubro-negro voltou a vencer o São Paulo, desta vez por 1-0, e garantiu o seu lugar na decisão. E agora o time de Dorival Júnior aguarda o vencedor do confronto entre Corinthians e Fluminense, que se enfrentam nessa quinta-feira para saber quem vai enfrentar na grande final da competição nacional. Fim de jogo, e o Flamengo se garantiu em mais uma final da temporada. No dia 29 de outubro, e enfrenta o Atlético Paranaense na decisão da Libertadores em Guayaquil, no Equador. No domingo próximo já tem clássico contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Notícias do agronegócio. E vamos ao agro. Nessa semana, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que estabelece restrições à importação de produtos que tenham relação com o desmatamento. Os importadores vão precisar comprovar que os produtos comprados, como carne bovina, soja e óleo de palma, estão livres de desmatamento ocorrido depois de dezembro de 2021. Caso contrário, sua entrada poderá ser barrada nos mercados da União Europeia. A medida foi proposta pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia, com 2 objetivos: diminuir o impacto dos consumidores europeus em termos de emissões de gases de efeito estufa, em linha com os objetivos climáticos do bloco, reduzindo assim a sua importação de desmatamento, e incentivar e proteger os produtores que estão alinhados com essas metas de mitigação climática e de proteção do meio ambiente, penalizando aqueles que ainda não o fizeram. Para entrar em vigor, o pacote de sanções precisa ser aprovado por todos os membros dos 27 países do bloco.
Jornal Verde Vale. 6h41 e agora direto de Brasília, os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Ontem eu fiz uma visita aos Correios e eu recebi um relato de todos os diretores dos Correios. Relato da área financeira, área de logística, de operações administrativas, segurança, tudo. E descobri uma coisa, na minha cabeça estava assim, olha, estatal é casa de mãe Joana, partido político manda, não é de ninguém, é do povo brasileiro, mas não é de ninguém. Aí não dá, aí só dá prejuízo, só dá problema. Gente, dava prejuízo, dava problema. Era a casa de mãe Joana, era tudo isso, antes de 2019. Não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento. Foi roubada no seu fundo de previdência, postais dos funcionários. Não foi nenhum funcionário que roubou. Foram partidos políticos que roubaram. Os funcionários é que estão devolvendo agora no contra-cheque. Mas deu 3 bilhões e 700 milhões de lucro. O Tesouro Nacional saiu ganhando, os funcionários saíram ganhando, tiveram um aumento. Né? E é um sucesso de logística. Né? Tudo, em tudo. Diminuiu o prazo de entrega, tornou-se uma empresa eficiente de novo. Já foi eficiente lá atrás, 30 anos atrás ou mais. Está no topo de prestígio popular de novo. Né? Todo mundo tem orgulho de trabalhar lá. Qual é o milagre? É muito trabalho, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas é boa administração, autônoma, sem nenhuma influência política de nenhum político, de nenhum partido político, né? E a vontade de cuidar bem de uma empresa. Então fica aqui, eu registro que eu fui surpreendido. Fui surpreendido por saber que é possível ter boa estatal nesse país, desde que bem administrada e sem partido político aparelhando a estatal. Bom, gente, vamos falar um pouquinho de decisões do TSE. Né? Uma boa decisão unânime foi acatar a sugestão das Forças Armadas de fazer testes aleatórios de urnas em algumas cidades. Pena que não é um número maior de urna. Eu ainda acho que é um número pequeno, né? Mas já é alguma coisa. Eu, depois que vi os Correios ontem, né, com aquele sucesso na entrega do Enem, de todos esses programas que envolveram milhões de brasileiros, eu disse para eles, puxa, bem que vocês poderiam fazer eleição nesse país, né? Mas, enfim, poderia ser mais teste para a gente ter mais segurança, mais tranquilidade, mas é o que se tem até agora. O TSE também, por unanimidade, proibiu que a campanha da reeleição do presidente da República use imagens do 7 de setembro. Ontem também o Tribunal de Contas da União, que é um órgão do Poder Legislativo, mandou para o arquivo o mesmo assunto do 7 de setembro do ano passado, dizendo que não tinha nada a investigar porque não se usou dinheiro público nas manifestações do 7 de setembro do ano passado. E o Tribunal Eleitoral vetou a propaganda exatamente com a suspeição de que se usou dinheiro público porque as festas foram organizadas pelo poder público. Só que a manifestação popular foi feita só com gente que veio de graça, né? Que não cobrou nada para vir, que não foi, ninguém pagou ônibus, ninguém pagou sanduíche, ninguém pagou acampamento. Vieram porque quiseram e convocados pelo presidente. Então fica parecendo que o Tribunal Eleitoral quer dizer que o povo não pode se manifestar espontaneamente e essa manifestação espontânea não pode ser usada a favor do presidente na campanha, na propaganda eleitoral. Fica muito estranho. Mas eu também admito que, com a lei eleitoral, que permite que governadores, prefeitos e presidentes da República e seus vices, sendo candidatos, não precisam se desincompatibilizar, podem permanecer no cargo. Então, é um cuidado muito grande para evitar que se use a coisa pública na campanha eleitoral, né? Em suma, é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.
Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente, excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64 3661 1799 ou pelo WhatsApp 64 99951 9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 6h47, vamos para um rápido intervalo aqui no Jornal Verde Vale e na volta destacamos para você que Operação combate fraudes no auxílio emergencial em 2 estados. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h56, já estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. Um bom dia para você que nos acompanha aqui na número 1 da região. E olha, segundo uma investigação da Polícia Federal, uma associação criminosa teria invadido entre maio e junho de 2020 mais de 465 contas bancárias que receberam auxílio emergencial. A Operação Money Leak foi criada nessa semana para investigar as fraudes. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O repórter Yuri Hudson traz os detalhes desse assunto. A Justiça Eleitoral deve enviar quase 1.000 urnas eletrônicas para colher votos de eleitores que estão fora do Brasil. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, responsável por essa operação, são 989 urnas eletrônicas que serão despachadas para 77 países diferentes. O processo de geração de fotos e nomes dos candidatos se encerrou na última segunda-feira. Agora, iniciou o processo de lacração das urnas, como destaca o secretário de Tecnologia do TRE-DF, Andrei Bernardes. Elas são enviadas para os países, é executado o primeiro turno, e se houver segundo turno, nós vamos mandar um arquivo para cada embaixada e a própria embaixada vai preparar a urna eletrônica para o segundo turno, né? Então a gente manda um arquivo com os candidatos que vão concorrer e a própria embaixada faz esse autoteste e gira a urna para o segundo turno. A juíza eleitoral da Zona do Exterior, Priscila Faria da Silva, afirmou que há aproximadamente 697 mil eleitores brasileiros residentes pelo mundo e habilitados para votar nas eleições de 2022. Ao todo, serão montados 166 locais de votação para que os brasileiros possam exercer o direito ao voto, mesmo fora do país. A importância é o exercício da cidadania. Isso é extremamente importante porque o eleitor, quando vai às urnas, ele registra a sua vontade, né? Escolhe o seu candidato, então é fundamental. Brasileiros que residem no exterior podem votar apenas para presidente da República. O Nepal, com 33 votantes, é o país com o menor número de brasileiros aptos a votar. Já os Estados Unidos, por sua vez, representam o maior colégio eleitoral do exterior, com mais de 182 mil eleitores. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 6h58. Olha, Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina serão as próximas 7 capitais a receber o 5G de 3,5 GHz após liberação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, nesta quarta-feira. As cidades poderão ativar as estações com a tecnologia a partir da próxima segunda. Elas somam-se a outras 15 capitais que já receberam a conexão dos últimos meses. E a decisão foi tomada pelo Grupo de Acompanhamento da Implantação de Soluções para Problemas de Interferência, que se reuniu na manhã de ontem para deliberar os próximos passos da implantação do 5G no país. Segundo a Anatel, até 28 de novembro, a Claro, a TIM e a Vivo deverão ter no mínimo 8 estações de 5G ativadas em Aracaju, 5 em Boa Vista, 11 em Campo Grande, 8 em Cuiabá, 13 em Maceió, 14 em São Luís e 11 em Teresina. A meta definida pela agência para as operadoras é de uma antena de 5G a cada 100 mil habitantes. Agora 6h59, a gente dá uma pausinha para o horário eleitoral gratuito e daqui a pouquinho a gente volta no Jornal Verde Vale.
7h30, 7h30, estamos de volta logo após o horário eleitoral gratuito com o nosso Jornal Verde Vale desta quinta-feira, hoje 15 de setembro, trazendo mais informações para você. As notícias locais são destaques no Jornal Verde Vale. Agora 7h30, 7h30, as notícias locais a partir de agora na nossa programação que aconteceu na área do Corpo de Bombeiros, também da Polícia Militar, da Polícia Civil nessas últimas 24 horas aqui em nossa cidade, tá? 7h31, mas antes da gente entrar nessa área policial, tava vendo aqui, Wesley, uma das suas notícias do jornal é referente à possível venda da Enel, né? O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem afirmado, né, com muita certeza que até o fim do ano agora a Enel não será mais a distribuidora de energia em Goiás, por ter como certa a venda da antiga Celg Distribuição, a Celg-D, aí nos próximos meses. Um dos grandes problemas da Enel seria a demora nos atendimentos, né, a quantidade de horas que as pessoas ficam sem energia elétrica nas suas casas. Isso tem gerado muita reclamação e pode, né, esse descumprimento aí dessas metas, né, pode gerar a caducidade do contrato, ou seja, o cancelamento, né? Exatamente, Jota. É importante que as pessoas entendam quando é feito esse processo aí de licitação, onde empresas particulares ganham aí a concorrência para fazer a distribuição de energia, e no Brasil, em vários estados, tem várias empresas que atuam nesse segmento. Quando é feito esse processo, estabelece-se metas, né? Então a empresa que ganha a concessão, ela tem que cumprir metas justamente para que o consumidor final não sofra as consequências, infelizmente, que é o que o consumidor goiano tem sofrido aí, tanto que tem saudade da Celg. Olha para você ver a situação que chegou, né? Quer dizer, a Celg, todo mundo queria se ver livre dela. Quando entrou a Enel, uma empresa particular italiana, que não só está em Goiás, mas em mais 2 estados aqui da Federação do Brasil, todo mundo achava que seria a solução. Enfim, um particular vai cuidar, né? Melhor do que o público. E agora estamos aí todo mundo falando de saudades. Quantas saudades da Celg, né? E como você bem disse, nessa questão específica, quando se estabelece metas, e uma das metas que a Enel não cumpriu e que provavelmente pode levar aí à caducidade do contrato, no caso aí a perca do contrato por parte da empresa, é justamente o tanto de horas que o consumidor fica sem energia. Quer dizer, a meta por 2 anos consecutivos, se essas metas se repetem, ou seja, se a empresa que ganhou a concessão não consegue cumprir as metas, ela automaticamente vai sair fora do páreo. Ou seja, só que, para tristeza de todos nós consumidores, adivinha onde é que a corda vai arrebentar. Por quê? Porque em a Enel saindo da parada, faz-se um novo processo de licitação para uma nova empresa, obviamente, adquirir, né, todo esse processo aí e começar a fornecer energia aqui no estado de Goiás. E nesse meio de campo, nesse intervalo, adivinha quem vai ficar à deriva? O consumidor, para variar. Exatamente. E aí já não teremos mais a Celg, não teremos a Enel, teremos aí uma gestão temporária, né? Imagina o caos. E 996-236881, telefone para você participar. Você é satisfeito com a Enel aqui em Mineiros? É a pergunta que a gente faz. Os serviços prestados por aqui, está contento da população? Pelo preço que você paga na energia, você tá tranquilo? Pode opinar aqui no nosso programa 996-23-6881. 7h34, vamos então às ocorrências, né? O que aconteceu aqui nessas últimas 24 horas em nossa cidade, na área da Polícia Militar e também da Polícia Civil. A gente começa trazendo uma situação, essa daqui foi registrada pela Polícia Civil, aliás, pela Polícia Militar, juntamente com o Conselho Tutelar, obedecendo aí uma ordem, né, do excelentíssimo juiz de direito, Dr. Rui Carlos de Faria, que é juiz da Vara da Infância e Juventude na comarca de Mineiros. Ele determinou que fosse buscado roupas e alimentos de uma criança que está sob a guarda da avó. E essas roupas foram buscadas na casa da mãe, porque a justiça entendeu, juntamente com o Conselho Tutelar,
de que a mãe não tem a menor condição de cuidar das suas crianças. Inclusive, ao chegar no local, encontraram aí a mãe dormindo, nua e aparentemente embriagada dentro da residência. E a mãe não aceita que essas crianças sejam tiradas dela, mas como já está aí sobre a tutela da avó, o juiz determinou então que fosse buscado na residência os pertences dessa criança para que ela possa ter aí uma maior tranquilidade. Lamentável um fato como esse, né? A gente tem que pensar também, às vezes, numa tentativa de solução aí para esta mãe, uma internação, como a gente falava aqui também no início dessa semana, né? Para tentar ajudar e restabelecer, né, o seio familiar. Eu acho, Jota, que é muito importante que a gente não emitir julgamentos, né? Exatamente. Estamos relatando um fato, é uma genitora, é uma mãe e está sofrendo de uma doença, né? Todo mundo deve saber e deve ver o alcoolismo como sendo uma doença. Uma doença. Mas essa pessoa precisa ser tratada, porque você não vê comumente as pessoas dizerem que uma genitora, uma mãe, abandona seus filhos, né? Se nós formos olhar aí primitivamente, a mãe é aquela que cuida da prole, né? O macho sai para buscar o alimento, mas quem cuida da prole é a mãe. Então, trazendo para nossa realidade, para esse caso específico, né? Não devemos emitir julgamentos, né? Apontar o dedo e sim dar ajuda para essa pessoa. Quem puder ajudá-la para que daqui a pouco, recuperada, ela possa trazer o seu filho para junto de si. Exatamente. Vale ressaltar também o trabalho da infância e juventude, que é resguardar aí, né, a integridade física dessa criança, enquanto essa mãe não recebe ajuda, né? A justiça entendeu que ela não tem a condição de cuidar aí dos seus filhos. Nós também, sim, Daliana. Não, só complementando aí, né, uma informação importante. É interessante também a gente divulgar o trabalho aí dos alcoólicos anônimos aqui na nossa cidade, exatamente, né? O grupo Despertar da Sobriedade é um grupo que presta esse tipo de apoio, esse tipo de suporte, né, para as pessoas que enfrentam esse problema, as famílias. É um grupo assim fantástico, né, que tem um apoio tanto para quem sofre, também para a família que às vezes não sabe lidar com aquele problema, né? No caso, às vezes, dessa mãe, às vezes essa avó poderia ir também para saber como lidar com essa pessoa, né? Não sei se seria uma filha, se seria, né? Enfim. Então fica aí essa informação, né, para que as pessoas busquem ajuda nesse grupo, que funciona na Biblioteca Municipal Irmã Maria de Lourdes. Exatamente. Como o nome diz, Alcoólicos Anônimos, é claro, você não será identificado. 7h38. Calúnia, difamação, injúria. Fora registrada uma ocorrência na Delegacia de Polícia Civil após, né, uma pessoa se sentir ofendida com comentários de uma outra, ou supostos comentários aí de uma outra pessoa. Aquele tal da conversa, né? Leve e traz. E aí gerou essa revolta e a vítima procurou a delegacia para tentar solucionar esta situação. Também nós tivemos uma outra situação aqui, Wesley e Daliana, de ameaça. Essa ameaça, dano qualificado também, né? Fora registrado, e resistência. São três coisas aqui que não combinam muito, tá? A ameaça e essa resistência e dano a material também, ou seja, a pessoa estava descontrolada. Vamos saber. A polícia, ela foi acionada, a militar, relataram que uma pessoa estava bastante alterada e portando um facão em frente a um bar ali no setor Taninho. De acordo com o que consta na ocorrência, a viatura foi até este local, onde, né, encontrou aí um rapaz e uma mulher, os quais se encontravam em visível estado de embriaguez e bastante alterados, brigando ali entre si. Localizado ao lado aí do homem, uma arma branca tipo facão. Foi realizada a abordagem dos envolvidos, ambos ingeriram bebida alcoólica e quando esse rapaz teria assediado a mulher, que estava tomando uma cervejinha com ele também, iniciou-se essa discussão. Ela não gostou da ação dele. E aí começou um bate-boca, ele se apossou desse facão, enfim. A polícia conseguiu controlar esse rapaz, colocou dentro da viatura e ele resistindo a todo momento à prisão, inclusive danificando ali o cubículo, né, da viatura, que agora é uma Renault Duster. Cabe mais gente agora. Enfim, a polícia registrou essa situação, o indivíduo foi encaminhado aí para a delegacia de polícia e lá foi feito o auto de prisão em flagrante aí deste rapaz. Isso significa que ele desceu.
foi pra agência E outra prisional. coisa, né? Além do problema em si, da ocorrência, esse dano ao patrimônio público registrado aí, ou seja, esse dano que ele causou ao veículo, que chama-se público, né? Porque é do Estado, ele vai ter que arcar com esses custos também. Exatamente. Eu não sei como vai pagar, mas fica lá a continha para ele, viu? 7h40. Tivemos ainda, que não foge, né, do dia aí, o estelionato. Essa daqui foi o seguinte, uma fraude registrada na internet. O camarada foi acessar, foi registrar uma chave Pix. Ele trabalha como motorista de aplicativo, foi registrar essa chave Pix para poder receber as corridas e descobriu que o seu CPF está sendo utilizado em uma conta aí no Mercado Pago. E o endereço tá lá em São Paulo. Tá lá em São Paulo. Ele tá com o CPF aí bloqueado, não consegue ter acesso a essa conta do Mercado Pago e não sabe como que essa pessoa registrou aí o CPF dele como sendo aí uma chave Pix. Aproveitando a deixa, Jota, eu gostaria de alertar aqui aos nossos ouvintes também. Ontem essa pessoa que vos fala também, foi tentado, né, nessa questão do golpe aí. E aí eu gostaria de relatar para as pessoas, para que as pessoas se atenham, né, porque as novidades em termos de golpe é uma coisa fantástica. Todo dia uma novidade nova. Permitam-me aí a redundância, né? Mas ontem me mandaram lá no meu SMS, né, no serviço de mensagens lá, tipo assim, falando que havia sido feito eu tinha passado um Pix de R$4.489 e que estava tendo problema nesse Pix, que eu fizesse a verificação. E lá estava o nome da instituição, que eu vou falar aqui que não é nenhum demérito, né? Eles sempre utilizam o nome de uma instituição bancária, a Caixa. Mas aí eu fui ler aquele anúncio detidamente ali. A Caixa, para você ter uma ideia, estava CA, aí em vez do I, tava um ponto de exclamação. Olha por aí pra você ver o português dos camarada, né? A Caixa, o I deles era um ponto de exclamação. Olha se uma instituição bancária vai cometer uma atrocidade dessa no português, no seu próprio nome, no caso. E eu achei que lá tem um 0800. Quer dizer, tá dando problema no seu Pix aqui. Se você não emitiu o Pix, entre em contato conosco pelo 0800. Aí você já viu para onde é que vai desmandar. Você liga no 0800, alguém lá vai atender, que mandou esse SMS. Tem todos os seus dados? Aí vai falar, olha, então vamos cancelar aqui, o senhor me passa aí o dado tal, que a gente vai cancelar aqui, restituir, porque automaticamente eu já fui na conta e olhei, não tinha Pix nenhum, não tinha passado Pix, mas vai que esses danados mexeram lá, né? Não tinha nada. Quer dizer, se as pessoas não lerem, não ficarem atentos e agirem no calor da emoção, ali naquele momento assim de forma intempestiva, vai acabar fazendo besteira. Exatamente. Eu já vi acontecer esse tipo de golpe que o Wesley colocou aqui, só que em vez de colocar o 0800, colocaria um link. E aí a pessoa já clica naquele para você bloquear essa transação, né? Como se você tivesse feito, e você já assusta, falou, ué, alguém fez uma transferência, então aí dá o link para você cancelar e a pessoa ali no calor do momento clica, né? Então, assim, bom ficar atento a essa questão. Exatamente. Jota, só rapidamente, um outro golpe, nesse caso específico, a pessoa me ligou. Falou, Wesley, eu escuto lá o programa de vocês todos os dias e me mandaram aqui, eu vi aqui no TikTok, aqui uma pessoa propondo a comprar aquelas moedas da época das Olimpíadas, né? Sei. Os colecionadores dão muito valor, enfim. E o cara lá, rapaz, aí ela falou assim, olha, eu tenho essa moeda aqui e eu queria que você me desse uma opinião sobre, porque eu tô achando muito estranho. E eu vou te mandar o vídeo aí. Me mandou o vídeo lá no meu WhatsApp. E eu fui ver. A pessoa, ela mostra a moeda, só que ela queria a moeda bifacial, ou seja, de um lado e de outro, né? E essa senhora só tinha aí de um lado. E ela disse o seguinte, lá o cara falando, ele mostra, não tem contato telefônico nenhum, ele não aparece e ele fala que paga R$7.000. Ele é o maior colecionador do Brasil. Isso no vídeo lá no TikTok. E ele mostra a moedinha, falou que era uma dessa aqui, que ela é muito valorizada, bifacial, com essa fotinha aqui e tal, e eu pago R$7.000. E aí, a pessoa não botou nem o telefone de contato. Imagina alguém pagar. Não vou falar, colecionador faz coisas que até Deus duvida, né? Ele dá valor àquilo e quantifica e paga o que ele quiser por aquele bem que ele quer ter como colecionador. Mas enfim, quer dizer,
como é que a pessoa pode oferecer, vamos supor, R$7.000 aí numa moeda, mas enfim, ele vem e se autoproclama como o maior colecionador do Brasil e que se você tiver, entre em contato comigo. É golpe. Você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Eles sempre deixam escapar alguma coisa. Olha, nós tivemos também um cumprimento de mandado de prisão. Esse daqui é aquela história, né? A polícia foi ali no setor Coacó 1. A polícia, a companhia de policiamento especializado, os homens da Barca Preta, estavam dando aquela passeadinha de leve deles, né? Tranquila, vagarosa, farol apagado. Quando de repente o camarada levantou a visão assim, estava andando de cabeça baixa, já deu de cara com a Barca Preta. Tentou desviar, né? Mudou ali o andado, já tremeu. A polícia resolveu fazer essa abordagem e nessa abordagem constatou mandado de prisão em aberto pela comarca de Maceió, em Alagoas. O crime, 157, que é o roubo, a mão armada. Um camarada foi detido, né? Foi feito aí então o cumprimento de mandado de prisão em desfavor deste elemento aí. É importantíssimo essa situação, essas abordagens policiais. Também tivemos lá no Divino Espírito Santo uma lesão corporal. Essa daqui foi uma briga entre 2 alunos, mas não foi no âmbito escolar, foi fora, foi na rua. Mas os dois já têm uma rixa, teriam brigado um dia anterior e no dia de ontem, um deles, né, estava o que apanhou no dia anterior e foi tirar satisfação com o camarada. De posse aí de uma tesoura, acabou desferindo aí um golpe que acertou o queixo. Quando ele recebeu esse golpe no queixo, ele acabou, né, para se defender, deu um soco aí no seu agressor. O agressor acabou caindo ao solo, batendo a cabeça e desmaiando. A polícia foi acionada, né, e após isso, né, levou ele para a delegacia, onde foi feito aí um BOC, né, por se tratar de menor, um boletim de ocorrência circunstanciado. O caso também segue sendo investigado. Também nós tivemos injúria e dano material. A polícia foi acionada, onde a pessoa diz aí que teria sido agredida pelo seu ex-companheiro. A polícia deparou aí com o rapaz, né, ele havia terminado o relacionamento aí com a mulher aproximadamente um mês, né, e desde as 18 horas, na realidade ela, né, que estaria ligando aí para ele, para que ele pagasse uma quantia aí que ele devia e tudo mais, aquela confusão, né? A polícia então foi acionada porque essa mulher estava querendo entrar aí na residência deste rapaz a todo custo e ele não queria deixar que ela entrasse aí nesta residência dele, né? Porque de acordo com ele, quando ele permite a entrada dela na casa, ela acaba por agredi-lo, destruir a casa, enfim, uma confusão danada. 7h48. Apesar da chuva de ontem, nós tivemos aí um expressivo número de ocorrências registradas, principalmente pela Polícia Militar. Vamos girar, trazer a voz do cidadão aqui na nossa programação. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Muito bem, a voz do cidadão Wesley Daliana, nós temos aqui, Jota, muito obrigada, cadê que a rua tava escura, né? Ontem à noite tudo iluminado aí, né? A pessoa agradecendo aí, lá no Jardim Floresta, na Rua Gamileira, que a gente falou ontem aqui, o pessoal da iluminação passou por lá, deu aquela ajeitada por lá. Falta de energia nas quadras 72 e 73 no Solar Betel, desde as 9 horas de ontem. Essas quedas de energia são constantes por aqui. Nós falamos a respeito da Enel, essa daqui é queda de energia nas quadras 72 e 73, ali no Solar Betel, morador reclamando dessa situação também. Pedindo aí para falar da rotatória da Avenida dos Pampas, esquina com a dos Quilombos, né? Tinha uma rotatória, fez o recapeamento, tirou, né? A turma tá descendo ali, correndo. Nós já comentamos a respeito desta situação, pessoal aí da SMT, eles continuam trabalhando, mas como é uma equipe só, né? Atende aqui, atende acolá, mas logo chega aí novamente essa rotatória nessa região. Tem uma equipe específica para isso, né? Mas são muitas rotatórias para serem feitas. Muitos locais que precisam, né? Jota, pior que a Enel é a taxa de iluminação. O pessoal tá... inclusive ontem eu recebi aquele áudio, né? Que nós falamos aqui, queria comentar. O cidadão, ele tá reclamando, principalmente na Avenida da Divisa,
dos setores, né? Vários setores, Cidade Nova, setor Leontino, Iores, aliás, bastante escura. E ele afirma pagar aí a taxa de iluminação, né? Mesmo que os setores não tenham sido entregues, a taxa de iluminação vem no talão, ou seja, ele está pagando a parte dele, mas não está recebendo aí de acordo o benefício. Ele pediu pra gente reclamar. A J. Wesley Daliana, sobre a Enel, é muito caro, muita burocracia para resolver uma simples falta de energia, né? Pode ser um fusível caído, que é aquela chave, né, que eles dizem. Tem que ligar em Goiânia para resolver essa situação. É uma burocracia danada. Sem contar esse fato aí, né, que antigamente você entrava em contato com o escritório da Celg aqui em Mineiros. Agora é só pelo 0800 ou sobre pelo site. A desculpa de se dizer que essa centralização das reclamações daria uma maior eficácia e rapidez no atendimento, né? Pura lorota, porque não resolveu, diminuiu o número de funcionários, que eu acho que era o grande objetivo, e acabou por não atender e dar satisfação à população. Estamos sem energia desde ontem na Fazenda Flores, até agora sem solução. O serviço da Enel muito ruim. Esse sofre, hein? Zona rural. Pessoal que tem aí o seu leite, né? Que tem que guardar o leite aí no tanque de resfriamento, comida, enfim. E quando cabe energia na zona rural, meu Deus. Olha, se no período de seca tava ruim, e agora, hein? Imagina, que vai começar agora a chover. A troca de lâmpada queimada na Avenida Irmã Carmelita, quadra 30, lote 13, lá no Jardim Floresta. Na Irmã Carmelita, quadra 30, lote 13, no Jardim Floresta, troca de lâmpadas por lá, tá? Referente à Enel, não tenho o que reclamar. Reconheço que existem casos diferentes do meu. Porém, vale lembrar que a Enel pegou a empresa sucateada, não fez um bom serviço, principalmente para a zona rural. Tenho certeza que ela fez o seu melhor. Alguém, né? Que é claro, todas as opiniões são válidas. Alguém diz que não tem o que reclamar. Mas reconhece-se, obviamente, que a empresa particular, quando assumiu essa Celg, que era uma empresa pública aqui no estado, todos nós, goianos, sabíamos que a Celg estava realmente sucateada e necessitava de um grande investimento. O que eu contraponho, e mesmo respeitando a opinião desse nosso ouvinte, é que a pessoa, desculpa, a empresa, quando assume e entra na concorrência para ganhar essa licitação, ela sabe de todos os problemas os quais ela vai enfrentar caso ela ganhe a licitação. Ou seja, a Enel, quando foi lá e assinou o contrato, que tinha as metas que ela tinha que cumprir para continuar sendo aí a empresa que ia distribuir energia no estado de Goiás, ela sabia do grau de investimento que ela deveria fazer, né? E acabou não acontecendo. Então, assim, não foi enganada. Ela pulou no buraco já sabendo onde era o fundo, né? Então, aqui em Mineiros tinha que ser implantado câmeras nas avenidas principais para flagrar motorista fazendo conversão errada. Hoje aconteceu uma que, se eu não tivesse atenta, tinha batido. É muita falta de respeito no trânsito. Começar a aplicar multas, doer no bolso, pode resolver. Mas tem essas câmeras, né, Jota? Mas elas, na realidade, são monitoramento. Não é para esse fim. Não, elas não são utilizadas para efeito de fiscalização por parte da SMT, de multa, esse tipo de situação. Ontem nós falávamos aqui também na semana passada a respeito daquela pintura que foi feita, aquela sinalização lá no centro, ali na 2ª Avenida, na Praça Deputado José Alves de Assis, né? O comerciante reclamando a falta de vagas por lá. Eu conversei ontem com o Serginho, que é o superintendente municipal aqui de trânsito. Ele disse o seguinte: Jota, aquela pintura, ela foi feita, aquela faixa, de acordo com ele, para dar fluidez no trânsito, né? De veículos que estavam estacionados por ali e acabavam por atrapalhar quem iria fazer alguma conversão. Assim como foi feito ali no cantinho da praça, do lado, próximo da rua ali do Banco Brasil, tem um pedaço ali próximo ao semáforo que você não pode estacionar do lado esquerdo, né? Lá na 2ª Avenida, do lado direito. De acordo com eles, com ele é para dar fluidez ao trânsito. Fizeram ali esse estudo, né, para dar essa fluidez, ou seja, para quem está passando. Resolve-se um problema, cria-se outro, né? Porque dá fluidez ao trânsito, mas dificulta o estacionamento ali das pessoas que precisam parar, principalmente numa região que é uma região bancária, né? Todos os bancos estão ali bem próximos um ao outro. Colocaram uma escola
de ensino infantil no centro da cidade também, ou seja, há necessidade dos pais levar e buscar as crianças, o que aumenta ainda mais esse fluxo. Fora que todo o comércio funciona lá, né? Além de bancos e escolas, praticamente as lojas todas estão ali naquela região, né? O que dificulta ainda mais. Exatamente. Jota, bom dia. Bom dia. Pede o pessoal da prefeitura para dar atenção nas estradas na região do Manuel Joaquim, né? Tem uns pontos críticos por aqui. Também lâmpada acesa o dia todo na VS2, quadra 3, lote 30, lá no residencial Versalhes. É aquela região ali do INSS, tá? Pessoal, então, ó, lâmpada acesa o dia todo na VS2, quadra 3, lote 30 por lá. Sim, vocês sabiam que a energia tem diferença de valores conforme o bairro? Sim, essa daí é antiga essa situação. A taxa de iluminação, ela varia de acordo com o bairro, né? Sim. De acordo com o bairro, ela tem essa variação. Não sei qual é o estudo que fizeram para falar quem pode pagar mais, quem pode pagar menos, né? Mas alguns bairros realmente têm aí um valor a mais. Rua SP2, lá no São Pedro. Tá toda escura na quadra 18, não tem aí um poste com lâmpada acesa. Lá na SP2, no setor São Pedro, o pessoal também pedindo aí essa reposição de lâmpada por lá. 7h56 aqui na nossa programação. Os senhores têm alguma consideração a mais? Era isso que tínhamos para esta quinta-feira, Jota e ouvintes. Torcer agora para que chova mais, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na previsão de hoje. 5 milímetros, hein? 5 mais 5. E disseram que vai fazer frio, vai chegar um friozinho, de 5 em 5 né? A gente vai chegar. Vai enchendo o papo aí, né? Olha, a temperatura baixou de 37 a máxima para 32, né? Nós tínhamos mínimas de 21, já tá a mínima de 18. Abaixando aí, então tem mais uma previsãozinha de chuva para hoje. A umidade relativa do ar pulou a mínima de 12 foi para 28, é muito bom, a máxima para 76, ou seja, o ar tá bem úmido. Para hoje então 5 milímetros, para amanhã, sexta-feira também, nós temos previsão, sabadão diz que não chove, mas volta a chover já na próxima semana, tem previsão aí praticamente todos os dias para chuva aí na próxima semana, tá? E a temperatura na casa dos 16 graus, lá para sábado, sexta-feira da semana que vem, se esse frio se confirmar, então, tá? Verdade. 7h57. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Um bom dia para você, meu querido Wesley. Um bom dia para você, para todos os ouvintes que estiveram conosco desde as 6:30 da manhã. Obrigado a você que também nos acompanhou pelas nossas plataformas digitais, pelo Facebook, IPTV, o YouTube e o Instagram. Para você que esteve aqui no 103,7, tenha uma excelente quinta-feira e amanhã a gente volta com mais notícias. Bom dia para você, Daliana. Bom dia para você também, Jota. E só dizer que foi muito bom passar esse tempinho aqui ao lado dos nossos ouvintes, participando com a gente. E fica aí o convite para continuarem com essa interação que é muito boa da gente ter por aqui. Exatamente, 996236881 é o telefone do Você Repórter, onde você participa diretamente aqui no Jornal Verde Vale. 7h58, um abraço para vocês e não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo sempre por aqui. A notícia em primeira mão.